meus amigos, hoje estamos voltando para uma segunda temporada, né? Começamos lá em 2023 essa loucura e hoje me senti empolgado para voltar para essa segunda temporada aqui de podcast. Quero ver se além de ser quinzenalmente, voltamos aí, quem sabe, semanalmente. E para isso depende, obviamente, da audiência, me dizer se podemos passar para semanalmente e também dos convidados, como essa figura aqui, esse nerd que já vou apresentar, na realidade ele vai se apresentar, né? Que é um amigo e além de uma pessoa super inteligente, conhecedor profundo de criptomoedas e também aqui atua na área jurídica, mas isso é papo para outro podcast. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência. Vamos lá participar, começar mais um podcast e vamos tratar de um assunto que eu aqui, ele é meu consultor, ele é meu consultor e aqui eu não vi pessoa mais qualificada. Já digo que eu conversei com ele, nós começamos conversando bem, né? Leandro aqui já apresento o convidado, mas nós começamos muito bem, porque nós começamos num churrasco, né? Da escola das crianças, gente. E daí nos identificamos ali, somos pais, obviamente, que tinham as crianças na mesma escola. Hoje continuamos, né? Na mesma escola, um deles na mesma escola, e de repente surgiu lá no papo criptomoedas. E eu falei, depois disso, conversamos várias vezes, né? Várias vezes sobre o assunto. Falei, Leandro, puxa, vem lá, dá uma ajudinha pro Leozinho, vem comigo lá, vamos fazer um podcast sobre isso. Pra gente falar, eu mesmo, né, sou ignorante do assunto, hoje é um pouco mais conhecedor, fruto dele, vocês vão ver que é uma pessoa sensacional, com profundo conhecimento. Mas eu vejo que a maioria das pessoas tem aquela visão. Criptomoeda, você vai ver que uma das minhas perguntas é essa, criptomoeda é coisa de bandido, Bitcoin é coisa de lavagem de dinheiro, é coisa de sem vergonha, é aquela coisa que parece que você está falando de droga, né? E hoje eu não vi, veja, o Fed acabou de autorizar, né? A SEC, aliás, desculpe, né? Nossa, não, a SEC acabou de autorizar, a CVM deles lá dos Estados Unidos acabou de autorizar ETFs de Bitcoin. Então, se o xerifão do mundo, né? O Fed e a SEC conjuntamente autorizam que seja lançado um ETF, a gente já explica o que é isso, quer dizer, Bitcoin é criptomoeda, não tem volta, é uma realidade que para mim não tem volta. Diante disso eu falei, Leandro, poxa, veja só, aqui já vou apresentar o convidado. Leandro, vamos falar de criptomoedas, mas basicamente mais de Bitcoin, né? Começa com Bitcoin e tal, se quiser depois falar alguma coisa de criptomoedas e tal, em geral, das outras, as altcoins e todas elas, mas o que eu desejei e falei com ele já numa conversa que nós tivemos, falei, Leandro, poxa, vamos pensar que o juiz está lá, o advogado está lá, o cliente chega com a dor, né? Sempre o cliente, eu sou advogado, o cliente vai chegar para mim com a dor e vai falar, olha, nós temos, doutor, eu apliquei lá numa corretora tal, me falou que ia dar 60% ao mês e falou que eu tinha uma senha e de repente agora eu cheguei lá, não tem mais nem senha, sumiu o tal do meu criptoativo. Chega outro cliente e fala para mim, Leonardo, né? Chega, doutor, puxa, comprei lá uns Bitcoin lá do fulano e tal, ele me deu um pendrive, nem sei se é pro pendrive, ele já vai explicar isso, eu falo do pendrive, eu tô velho, daqui a pouco eu tô falando do DVD, né, do CD, e tantas outras coisas. Olha, ele me deu um pendrive lá e tal, o disquete, e armazenou, esqueci a senha. Eu quero recuperar a senha, como é que faz? Vai procurar o advogado. Enfim, são tantas dúvidas que eu falei, Leandro, não, vamos lá. Que eu também tive. Que ele também teve, obviamente, mas é um profundo estudioso aqui. Que eu falei, Leandro, ajuda nós, né? Ajuda o pessoal da área jurídica, quem não é também da área jurídica, a entender, quem sabe desmistificar, né, Leandro? Tirar esse pré-julgamento que todos nós temos. Acabei de conversar com um advogado essa semana, falando que ia falar de Bitcoin. Eu falei, tá louco, isso aí é coisa de besteira, isso aí é bolha financeira, não vai perder dinheiro. Eu falei, calma, vamos conhecer. Primeiro conhece o objeto, para depois dizer se esse objeto tem eu já pensei algo, assim também. Algo de certo ou de errado. Mas dito isso, é só um aperitivo. Muito obrigado pela audiência. Se gostou aí, se gostou do assunto, vai gostar do assunto. No final, não deixa de curtir, compartilhar, até para privilegiar aqui e prestigiar o nosso convidado. Vocês vão ver que é de gabarito, inteligentíssimo. E também se inscreve no canal, porque daí o canal cresce, vai o conteúdo para mais pessoas e sempre motiva também a gente a fazer mais conteúdos. Leandro Cruz. Isso. Quem é você hoje na vida? Além daquele cara, daquele nerd, né? Que vocês verão, como é que você se apresentaria? Pai também de 2 meninos lindos, né? Frutos da sua mulher, obviamente, né? São bonitos. Os piá bonitos, aquele olhão azul dos dois lá, ó.
Eu não estou falando das meninas aqui, não estou Que veio de mim, é claro. Veio de você, só o olho também, né? Ela tem o olho tipo Só, seu, meu, assim, é pretinho, né? Mas duas, além de Exatamente, ser pai de 2 meninos e educadíssimos, tá? Uma coisa que eu falo isso, Leandro, mas assim, é que eu quero que a audiência sempre tenha isso. A gente, eu acho que perdeu valores durante, né, a nossa sociedade mundial, não é brasileira, tá? Então aqui já começando eu falo que eu quero sempre, a audiência vê que eu trago pessoas que eu admiro profissionalmente e também pessoalmente. E você aqui, por esse momento, você está compartilhando esse momento e está me ajudando também aqui a compartilhar esse conhecimento, mas eu faço questão de já começar aqui falando do cidadão, da pessoa do Leandro, né? Ele e a esposa fazem, assim, primeiro, né, duas pessoas muito agradáveis, extremamente trabalhadoras. A minha esposa discorda. Ela discorda. Ela discorda porque ela te dá uns pigantes. Ela discorda e ela falou, você vai no podcast, você não vai fazer piada comigo, nem com a minha família, você não vai falar. Ela não vai falar. Os dois são assim, então um casal maravilhoso. E os filhos educadíssimos. Obrigado. Assim, com princípios cristãos, que eu também tenho e quero até mais. Então, assim, eu gostaria só de primeiro falar para vocês, audiência, assim, nós vamos falar de Bitcoin, criptomoedas, mas valores também estão aqui dentro desse contexto, porque já tirando um preconceito, essa pessoa aqui, do jeito que eu conheço, não investiria numa moeda que é usada para bandidagem, tá? Então assim, mas assim... É interessante pensar isso. Correto? Então há todo um fundamento por trás disso. Sim. Mas eu só queria assim, fazer publicamente, tá? Ficar gravado, porque eu admiro muito você. Obrigado, e a sua esposa. Assim, uma amizade muito boa. Muito bem, se dão muito bem. Então assim, é gostoso. E eu acho que a gente tem que passar isso, que são esses valores, né? Esses valores de criar... Eu falei, a gente não precisa mudar o mundo, mas se a gente mudar essas duas que você tem os dois, eu tenho as minhas duas, se elas só conseguirem fazer um pouquinho melhor, nós estamos fazendo um efeito multiplicador, né? Leandro, tirei o papo filosófico aqui. Se apresente, me diga aí, além de nerd, o que você é também. Em essência, eu continuo me descrevendo como nerd. Como nerd. Mas eu sempre fui empreendedor. Então eu tive emprego uma vez na vida, que foi em 2015 a 2018, quando eu morei na Alemanha. E lá que eu aprendi sobre Bitcoin. Ah, é? Foi lá na Alemanha eu trabalhava na Alemanha com inteligência artificial e depois trabalhei com GDPR, que é privacidade de dados. E um membro da minha equipe entendia muito de Bitcoin. E eu tinha muito preconceito com Bitcoin e aproveitei esse momento para tirar as dúvidas com ele. Depois voltei para o Brasil, comecei a ouvir um outro cara que eu vou falar depois, o Fernando Ulrich, do lado econômico, né? O fundamento econômico da moeda, que é algo que me interessa muito também. Mas eu sempre transitei daí, na minha vida de empreendedor, eu tentei fazer muitas startups e 10, 12 delas deram errado. Até que uma deu certo. Você vê como é que é. E essa que deu certo é do ramo jurídico. Né? Então eu comecei a Oyster, né? A Oyster, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dela. É a Oyster, né? A Oyster, isso. E aí... A gente vai deixar só um link aqui da Oyster, só para vocês conhecerem. Eu vou trazer ele para falar da automação no mundo jurídico. Ele vai vir para falar disso, tá? Esse momento aqui eu gostaria de falar da criptomoeda. Mas, assim, daí fundou, tem a Oyster lá. Eu comecei a processar nesse meio, nessa interseção entre o mundo jurídico, tecnologia e IA. E criptomoeda é algo que eu pessoalmente acredito muito e vejo muito valor. Então, eu acho que tem algumas coisas que todo cidadão deveria aprender. Entre elas, fundamentos de direito. Tecnologia, a gente deveria aprender, todo mundo deveria aprender a programar, assim como aprende matemática, português, todo mundo deveria aprender a programar. E economia, eu acho que todas as pessoas deveriam ter um conhecimento básico de economia, ou no mínimo monetário. O que é o dinheiro e para que o dinheiro serve. Então, estes assuntos principais são os assuntos que eu acabo usando no dia a dia. Então eu me descrevo como nerd mesmo e eu faço software para advogados, gosto muito de economia, então eu tô... É isso aí. Não, ótimo, ótimo. Vocês verão, assim, a gente vai falar num outro podcast, porque até eu tenho muitas dúvidas sobre a automação e, obviamente, até IA hoje com esse fruto. Quando você está falando de programação... Eu comecei agora, em 2024, ano passado, eu estava com pouca paciência. Festa, e não sei o quê. Estão querendo vender programação. Muita fumaça. É muita fumaça. Falei, não, deixa acalmar.
acalmou, eu comecei a ver pessoas sérias, né? Inclusive no mercado financeiro, alguns no mercado jurídico e tal, falando de IA, das aplicações da IA, sem querer ter programinha, cursinho, não sei o que, né? E eu falei, cara, não. É sério? É bem sério. É sério. Eu falei, eu não vou ficar na máquina de escrever, né? Vamos lá pro computador? Vamos começar e tem com o computador. Benefícios também. Claro. Aí você, quando eu pego aqui só um tiquinho da tua primeira fala, para falar o seguinte, todo mundo tinha que ter noção de economia e também de programação e de direito. Né? Isso. Mas de programação, o que você tem que fazer com o ChatGPT? Um programador, né? Você tem que fazer o prompt, né? Você tem que saber... Você tem que saber escrever o prompt corretamente. Né? O prompt é a pergunta, a forma como faz... você descreve o teu problema na interface do ChatGPT para que ele te responda de alguma coisa. Ou os softwares que geram imagens, você tem que descrever, e quanto melhor você souber descrever, por isso que eu acho que o português continua sendo muito importante. Muito importante, né? Mas que eu acho que a gente não ensina português corretamente no colégio, mas a habilidade de escrever e ler e entender aquilo que foi escrito é mais importante. Mais importante, né? Mas não tem como o advogado ignorar o que está acontecendo na área, nessa inovação. Não, claro. Então... E por isso que, assim, eu digo, quando você falou de programação, eu fui usar o ChatGPT e comecei a entender prompt, eu falei, isso aqui é programação, isso aqui é raciocínio de programador, e óbvio, foi desenvolvido por programadores. Então, e é necessário, obviamente, você saber fazer perguntas, e por isso é necessário, além de uma sólida formação, né? Veja, eu fui fazer uma pergunta a gente já volta para o assunto principal, tá? Só um bocadinho, só um tiquinho que a gente vai trazer ele também para mais isso. Olha quanta coisa a gente pode falar. Eu fui fazer lá, falei, primeiro teste. ChatGPT, sei lá como é que chama o carinha, porque tem gente que dá um nominho pra ele, começa a mandar flor, começa a mandar flor, começa a mandar flor, faz coraçãozinho. Tem que alimentar tipo Tamagotchi. Tipo Tamagotchi. Tá. Falei, não, ChatGPT me diz uma coisa, eu quero uma ação de despejo por denúncia vazia. Básico, mais básico do básico. E ele foi lá e fez, não digo que... O esqueleto, né? O esqueleto. Eu digo que ele já pegou, basicamente, daria até para distribuir aquela ação. Advogado meio, sabe, mal formado, ia pegar e colocar o nome das partes e bola pra frente. Aí eu falei, ChatGPT, não tem problema aqui, você me falou do pedido liminar, não está faltando aqui a garantia, ou dizer se tem garantias no contrato, e a questão dos 3 meses do aluguel, a garantia que deve ser feita na forma de calção? Realmente, eu acabei esquecendo dessa parte, segundo o artigo tal e tal, porque esse artigo... Já puxou o artigo. Já puxou o artigo e citou. Mas veja, se você não tem conhecimento jurídico, você já está fazendo uma baita. O juiz vai indeferir liminar. Sim. Porque você não descreveu. Então você tem que saber alimentar ele. Tem que saber usar uma ferramenta. A ferramenta. Então, assim, por isso dá importância. Mas isso a gente entra num outro dia só para a gente começar no aquecimento. Agora dá vontade de falar disso. Dá vontade de falar disso. Mas eu vou falar, né? Você volta para cá e a gente faz um churrasquinho, inclusive, depois, né? Claro. Mas, Leandro, vamos lá. O que acontece? Esse é o assunto principal que eu acho importantíssimo. Eu até acho que... Vou só falar a impressão minha no judiciário. Conversei com alguns amigos meus, até um amigão que é juiz, já estava com um problema. Eu falei, você tem lá, fulano, eu me lembro que você estava me falando um dia de problema de Bitcoin, de fazer busca e apreensão do Bitcoin. Né? Falei, como é que está esse processo? Puxa, me passa aqui só um número para eu dar uma olhada e tal. Né? Ele falou, Léo, faliu, foi tudo para parte de falência. E fui conversando com outros, e o que aconteceu? Esses problemas de pirâmide financeira, que é outro problema daí, tá? Outro problema. Quando ocorre realmente a pirâmide, o cara quebra o farol dos bitcoins, entra no criminal, o juiz do cível não tem nem tempo de atuar. Né? Então, você não vê as demandas no cível relacionadas a Bitcoin ainda, tá? Ainda. Por quê? Porque geralmente são golpes, são pirâmides que geram vários prejuízos e o criminal já atua, faz bloqueio e o cível... E o cara faliu, né? O empresário faliu, a empresa faliu, mais com o crime. Mais com o crime. Então, assim, como eu não atuo no crime, não fui além. Mas daí eu falo, vai chegar um momento, e eu já vejo, obviamente você já me falou disso, vai chegar um momento que nós temos lá contratos
Contrato, comprei e venda na Isso. casa. Você Sim. mandou uma notícia da Austrália? Acho que era isso, né? Era da Austrália que você mandou a notícia do anúncio valor da casa, do valor da casa do Bitcoin. em função do a Bitcoin. Depreciação do valor da casa. Ou a apreciação. A apreciação em conta do Isso. Bitcoin. Veja, na Austrália. Daqui a pouco nós vamos estar aqui negociando carro. Ou família, herança. Claro, herança. No tal do Bitcoin, falando de contrato de compra e venda de Bitcoin, aluguéis de Bitcoin, que eu já vejo isso, né? Contratos de arrendamento de Bitcoin, enfim, é interessantíssimo. E daí, como eu disse, vamos lá, falei no início, eu queria começar pela origem de Bitcoin, criptomoedas em geral, né? Mas vamos falar do Bitcoin, porque todo mundo ouve falar dele, né? O que é o Bitcoin, fundamento, como é que ele surgiu, e daí, claro, que tem uma noção da economia, pode aproveitar aí e já dar umas noções de economia também, porque, obviamente, é o fundamento do Bitcoin, né? E aí vai me ajudando. Né? Claro, com certeza. Então, eu acho interessante... E por que você se interessou tanto pelo Bitcoin? Você já falou da experiência de quem conhecia lá, mas por que obviamente, você sentiu segurança? Vamos começar por aí, então. E tal, para continuar seus estudos, né? Continuar seus estudos. Para mim, o meu interesse veio do seguinte, eu acho que tem 3 fases na vida de todo mundo. Primeira fase, a gente ganha menos dinheiro do que gasta. Isso aí. Depois a gente empata e depois a gente consegue guardar. Pô, eu tô na primeira fase aí, né? Fora, tô velho, tô na primeira fase. Você esbanja demais, fica fazendo... Por que não veio de gravata? Por que não veio de gravata? E aí, à medida que a gente começa a acumular riqueza, vamos usar um termo geral, vira um problema. E acho que esse é um dos problemas que o que a gente chama de dinheiro hoje resolve. Então, tudo bem, eu guardei R$1.000 no final do mês, ou R$10.000, ou R$100.000. Como que eu guardo esse valor? Como que eu guardo esta riqueza que eu gerei para que ela não perca valor em função do tempo? Acho que é a primeira variável. E o segundo aspecto importante é no espaço. Não adianta você ter algo que vale muito que você não consegue transportar. Esse é um dos motivos de eu entender que o dinheiro, o ouro, ele não é o dinheiro perfeito. Um dos motivos é por causa disso. A custódia dele é muito... Custódia, o fato de você ter que carregar ouro. Peso, né? Transportar, eu quase inviável. Eu passei essa semana, né? Experimenta ir para um outro país e entrar com 4 balas de ouro. 4 barras de ouro, né? Você não vai entrar. Sim. O ouro vai ficar apreendido lá. Então, para mim, um dos motivos, a gente precisa entender bem qual que é a função do dinheiro. Se dinheiro é alguma coisa que o Estado inventou, não é. Não é. Para que ele serve? Para dar a entender o valor que o Bitcoin tem e por que eu acho que o Bitcoin é uma proposta superior para resolver esse problema. Como eu guardo a minha riqueza no tempo e no espaço. Então eu quero ter algo que preserve eu fui lá e me esforcei, trabalhei o mês inteiro, deixei de ir no show, deixei de ir na balada, e aí o resultado disso é que eu guardei R$500 a mais do que as pessoas que quiseram fazer isso, certo? Eu quero que esses R$500 a mais que eu guardei, essa riqueza que eu gerei, eu quero preservá-la em função do tempo. Eu não quero corroa com o tempo. Isso, exatamente. Então, historicamente, nós tivemos na história do ser humano no planeta Terra alternativas diferentes, respostas diferentes para isso. É interessante olhar para o dinheiro como um produto. Eu faço botas, tá? E você cria porcos, tá bom? Então, eu faço... Em vez de fazer exatamente a quantidade de botas que eu preciso, eu vou fazer 2, 3, 4 botas a mais. Excelente. Tá? Isso. E aí vai chegar no final do mês, eu preciso comer carne de porco. Eu vou lá trocar a bota pela carne de porco. Pega o meu excedente e eu tenho interesse com o teu excedente. Você pode guardar a bota e provavelmente você algum dia vai precisar de arroz, e aí você vai poder trocar a bota pelo arroz e assim por diante. No momento que eu matar o porco, a carne do porco começa a envelhecer. E ela perde esse poder de eu trocar a carne de porco por outro produto com o passar do tempo, eu perco esse valor. Então, a solução que a gente encontrou para resolver esse problema eram produtos que não pereciam com o passar do tempo. Perfeito. Por exemplo, né? Que é o ouro que você mencionou. E a gente foi... Um deles, né? Então, o ouro é um produto. Ouro, prata, cobre. Isso, né? exatamente. O ouro era um produto. Que foi escolhido porque ele é conveniente. Então, o Bitcoin é interessante olhar para o Bitcoin. Podia incendiar a casa ou agora eu continuava lá?
podia, né, enterrar, colocar na terra, ele continuava lá. O porco não podia, né? Correto? O porco não podia, perecia. Perfeito? Então, para mim, parte da educação básica que as pessoas deveriam ter, isso é algo que eu faço com os meus filhos. Perfeito, muito. A gente vai ouvindo rádio e ouvindo sobre o que acontece na economia, na política e tal, e eu vou explicando para eles. Falo, filho, o dinheiro é um produto que as pessoas adotaram. Não foi o Estado todo-poderoso que nos deu o dinheiro. E o dinheiro para ser dinheiro tem que ter certas características. Ele tem que ser divisível. Não adianta eu precisar matar o cavalo e cortar ele no meio para poder fazer uma transação com você. Certo? Tem que ser algo que eu consiga dividir. Tem que ser algo que seja escasso. Perfeito. Né? Se a gente usar areia como dinheiro, não funciona, porque se você quiser transacionar comigo, quiser comprar alguma coisa, não adianta você só ir lá na praia, encher um balde de areia e me dar. Falou, tá, eu posso fazer isso. Eu mesmo posso fazer. Exatamente. Então, o dinheiro, o ouro, prata e outros metais preciosos, eles foram escolhidos para ser dinheiro, porque eles têm essas características. A escassez que eu acho e a dificuldade em extraí-los, em consegui-los, né? Ele é escasso, ele é fungível, então uma barra de ouro é igual a outra, você não precisa escolher, eu gosto mais dessa do que a outra. Ele preserva o valor dele em função do tempo. Ele é divisível, né? Então ele tem certas características. Então, uma das coisas que me atrai muito no Bitcoin, eu acho que ele tem a possibilidade de ser o melhor dinheiro que vai existir. Tá? Esse é um aspecto. Aí, com o passar do tempo, como era muito ruim da gente ficar transportando dinheiro de um lugar para o outro, a gente começou a deixar o dinheiro guardado num lugar, numa entidade que fala, olha, guarda o dinheiro aqui que eu garanto para você e eu vou te cobrar uma taxinha. Afinal de contas, eu tenho que gastar com segurança e eu te dou um certificado que você depositou o dinheiro para mim. E aí, esse certificado que vai circular. E se o certificado for falso, eu que vou avaliar se o certificado é falso ou não. E com o passar do tempo, a gente começou a deixar de transacionar em ouro e começou a transacionar com os certificados e depois com papel moeda. E ainda existia uma relação entre o ouro que existia no banco e o dinheiro que circulava, o papel moeda. Né? E na década de 70, 80, essa relação deixou de existir. Isso é muito ruim. É muito ruim. Então, do ponto de vista de princípio monetário, do que é o dinheiro, hoje a gente tem um dinheiro que eu acho que ele tem sérios problemas. Um dos problemas que o dinheiro tem é que ele não é apolítico. E ele deveria ser. Ele sofre influência política. Ele sofre influência política. Então, se a gente estudar macroeconomia, ciclos econômicos, e por que a gente tem inflação, deflação, o que acontece hoje, na minha opinião, é que o dinheiro ele não tem mais aquela finalidade inicial que ele deveria ter. Que é o que eu e você deveríamos nos preocupar, certo? Você guarda o teu dinheiro para escolher o que você quer fazer com o teu dinheiro. Se você quer dar para suas filhas, se você quer gastar num carrão, se você quer viajar, quero... Exatamente. Né? Estudar, cada um faz o que quer. O grande problema que eu vejo hoje é que o dinheiro que a gente chama de fiat, que é esse dinheiro em papel moeda que não tem lastro em ouro, é um dinheiro que, como todo mundo pode perceber no dia a dia, quando vai comprar 1 quilo de feijão no mercado, ele vai perdendo o valor, a capacidade de compra dele, o poder de compra dele. Através de um fenômeno que a gente chama de inflação. E isso é basicamente culpa, na minha modesta opinião. Aliás, vamos fazer o disclaimer, né? O aviso que a gente nunca vai dar recomendação de investimento para claro, ninguém. Né? Para ninguém vir falar que nós estamos falando de investimento. Qual que é a tua corretora? Exatamente, faz o disclaimer. Não tem recomendação de investimento. É discussão puramente teórica, doutrinária, entre dois amigos aqui, querendo ajudar todo mundo a entender Bitcoin, criptomoedas. Estude, faça a sua avaliação. Ninguém aqui está defendendo, dizendo que é do bem ou do mal, tá? Só querendo trazer conhecimento. No máximo eu posso falar o que eu faço. Exatamente. Então, um dos motivos do Bitcoin me atrair muito é porque ele tem essas características que a gente procura e deseja em um produto que sirva como dinheiro. Tá? Ele é apolítico.
A gente vai depois, Daí a gente vai falar de fraudes e claro. se tem fraude, se não tem, e quem que emite Bitcoin, e quem que controla isso e tal. Mas eu comecei a olhar para Bitcoin no momento que eu comecei a entender mais sobre dinheiro. E eu só comecei a entender mais sobre dinheiro quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Podia reservar. Antes a minha preocupação Então era pagar as contas e empatar o mês e pronto. Pagar a escola dos filhos, pagar a comida em casa, condomínio e acabou, né? Não tem o que fazer. Né? Então, quando que o Bitcoin ele tem essas características, o que é o Bitcoin? O Bitcoin ele é uma moeda, ele é uma rede de pagamentos, ele é um protocolo. Tá? São várias coisas diferentes que a gente chama de Bitcoin. Então, isso começou em 2008, 2009, isso. tá? Justamente com pessoas que estavam preocupadas em relação a como o dinheiro é usado atualmente pelo Estado. Quando eu falo Estado, são os governos do mundo todo. Governação, Estado-nação, né? Exatamente. Não é Brasil, não é o Iraque, é Brasil, Estados Unidos, Iraque, Cuba, todos eles, exatamente. Rússia, China. Porque o dinheiro, ele é acho que há dezenas de anos atrás, ele era algo que as pessoas podiam escolher qual dinheiro eles iam transacionar. Certo? As moedas de ouro, o dólar era uma moeda de ouro cunhada e ela foi escolhida, o dólar, para transacionar quando ainda era moeda de ouro, porque ele tinha uma qualidade maior. E era mais fácil de você averiguar a qualidade, se era uma cópia, me fugiu a palavra. Tá? Se ele é falso, falsificação ou não. Ele tinha maior qualidade na moeda. Então, trazia mais segurança, então. O papel moeda era mais seguro, né? Era mais... Isso. Ele era mais menos fácil falsificável, né? Exatamente. Menos falsificável, né? O peso dele era padronizado, as dimensões eram padronizadas e tal. Que é um problema que você vai ter se você quiser mexer com ouro hoje. Sim. Se você quiser mexer com ouro hoje, como é que você sabe que a barra de ouro é verdadeira? Verdadeira. Então as pessoas tinham a liberdade de escolher o produto que eles iam usar como dinheiro. E de uns tempos para cá, os estados se apoderaram dessa escolha e hoje a gente tem moedas de curso forçado. Então você é obrigado a transacionar em reais no Brasil se a outra parte quiser transacionar em reais com você. Obrigado. Inclusive o Código Civil estabelece a necessidade, agora houve uma modificação no ano passado, retrasado, para que pudesse ser feito contratos em dólar dentro do Brasil, né? Mas enfim, fora os contratos de exportação, era obrigatório, um contrato de compra e venda tinha que ter expressão em real, não podia ser em outra dólar. Então o curso da moeda a lei do Plano Real estabeleceu isso, né? Então o governo força você a adotar uma moeda específica, né? E aí por N motivos que a gente vai ver, que a gente pode entrar depois, porque que isso não é bom, e aí ele controla essa moeda. E ele influencia essa moeda, esse dinheiro, de forma que não é exclusivamente técnica, que ela é política. Então, para mim, o Bitcoin ele surge como uma alternativa para quem olha essa situação e não gosta. Tá, agora vamos lá, só para eu pegar para a gente não se perder. Você me falou, você deu uma aula de economia até aqui, tá? De economia, tá? Economia porque você está falando de moeda, de circulação e do como está sendo utilizado. Origem da moeda até chegar hoje nas moedas atuais e para chegar na ideia inicial do que a turminha do Bitcoin... o teu Tamagotchi, como é que era o nome do Tamagotchi? Satoshi, o Satoshi, o Tamagotchi, eu nunca lembro o nome dele, mas enfim, você é Satoshi, né? Que é uma lenda, uma figura, ninguém sabe ainda se ele existe. É o inventor do Bitcoin, tá? Mas esta, que não deve, obviamente, acredito que não tenha sido só ele, mas sim ninguém grande... sabe. Mas acredito que é uma contribuição daqueles, mais ou menos num grupo, como se aquele grupo, acho que o Mozilla também tinha mais ou menos essa ideia, né, de ser um navegador diferente, ou mais ou menos livre, não era isso? O Mozilla ou não? Qual deles que queria ser, para escapar da Microsoft, para falar, não fica só no... Não, ele veio antes, né? Ele o Mozilla veio antes. Veja como eu não sei e tal. Mas assim, vamos falar, um dia a gente fala de história da internet. História da internet. Mas enfim, é mais ou menos um grupo que falou, eu não estou contente com o uso da moeda corrente. Desde 1980 e pouco, que a gente tem grupos de pessoas descontentes com a influência do governo no dinheiro. No dinheiro. E tirando a liberdade do indivíduo e tudo aquilo. Exatamente. Pois bem, quando eles vão criar lá, o que eles pensam? Porque veja só, aí só para a gente aí trazer um pouquinho para quem não é tão
tão habituado a estudar economia, né? Você estuda muito, eu estudo um pouquinho menos, mas consigo me defender, enfim. Eu estou sabendo por que a moeda, enfim, né, ela te traz essa segurança como uma utilização de troca no mundo atual, porque você tem um governo que me diz, essa moeda vai verdadeira e, em tese, $1 vale $1, né? R$1 deveria valer R$1, enfim, fora o aspecto inflacional, mas enfim. E, em tese, não deveriam se imprimir mais dólares ou mais reais do que você produz a moeda para você não causar desequilíbrio, né? Então, no sentido de escassez lá que você estava mencionando. A turminha lá que pensou no Bitcoin, o que ela pensou? Eu quero uma nova moeda. Qual o problema fundamental que eles queriam resolver? Isso, é o problema fundamental de resolver. Tirar o apolítico. Depois, eles pensam, mas eu não quero algo que seja... E aí eu já vou perguntar dos fundamentos para você criar uma cadeia de lógica aqui de como funcionou e quais eram os fundamentos dele. Aí eles pensaram, tá bom, qual é físico ou é digital? Né? Se for digital, como é que eu tiro o controle político? Né? Como é que eu faço com que não tenha uma pessoa só que seja o rei do Bitcoin? E foi exatamente entende? essa Então como é que daí surge? preocupação. Lá, imagine que fosse só esse personagem, né? O Tamagotchi, né? Fosse só ele lá, como eu falei, que chazinho do capeta ele tomou lá para bater essa ideia, né? Sei lá que chazinho do capeta ele tomou lá, enfim, não é nem falar, né? Eu não gosto nem de falar do dito cujo, mas enfim, como é que é lá? Essa história é bem interessante. Como é que é lá, porque essa ideia, né? Existia um grupo, você fala desde 86, que estavam lá quebrando a cabeça, de repente alguém chegou, que é esse personagem, né? E lança essa figura, e essa figura começa a ser entendida como uma figura que traria a possibilidade de substituir algumas moedas. Não digo que vai acabar com as moedas do mundo, né? Eu não acredito também não acredito que seja isso. Bitcoin dominará o mundo. Daqui a 50 anos a gente faz uma versão. Vamos estar vivos ainda. Se encontra aqui. Se encontra com as bengalinhas, né? Quem sabe só as nossas. Como é que é? Só os nossos cérebros. Conversando. Boa. Tá bom, vamos lá. Explica aqui, daí pra gente entrar. Qual o problema essencial que eles queriam resolver? De fundamento. Daí depois a gente vai entrar na figura do Bitcoin e explicar o Bitcoin. Inclusive, se quiser cortar, editar essa parte fora, eu acho que a forma... Eu era ateu e me converti. Então comecei a estudar muito a Bíblia e falei, preciso saber se a Bíblia é verdade ou não. E um dos questionamentos que as pessoas têm sobre a Bíblia é que o texto da Bíblia foi alterado. Eu falo, não foi. E por que eu consigo falar que não foi? Porque o texto bíblico, a transmissão do texto bíblico, eu vou chegar no Bitcoin rapidinho, que eu acho que tem uma similaridade muito grande entre as duas coisas. O texto bíblico nunca teve uma entidade central, e esse é o problema do dinheiro hoje. Ele nunca teve uma entidade central responsável por dizer o que é o texto bíblico e o que não é. A forma com que a gente recebeu a carta de Paulo, a carta dos Efésios, a carta dos de Filipenses, Colossenses e tal, hoje você tinha N pessoas diferentes que não tinham capacidade de se comunicar como a gente tem hoje, que tinham cópias diferentes. Elas têm diferenças muito pequenas entre as cópias. Um tem artigo, outro não tem e tal. Então, basicamente, era um sistema distribuído. E aí eu volto para o Bitcoin. Qual que é a grande vantagem do Bitcoin e o que eles queriam resolver? Toda vez que você tem uma entidade central que regula alguma coisa, ela tem o poder, como o governo tem, como o Banco Central tem, de influenciar esta coisa como eles querem. Então, as pessoas que queriam criar um dinheiro que fosse apolítico e que não perdesse valor em função do tempo, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eles queriam ter a liberdade de transacionar com quem eles quisessem. Hoje você não tem. Você tem que passar, né? Você vai exportar, você tem que passar por autoridade então, o Bitcoin moeda, ele né? não é algo que seja anônimo. As transações são, a gente vai falar disso depois, todo mundo pode ver as transações, mas você não precisa pedir permissão de ninguém. Eu não preciso pedir permissão de ninguém para mandar um Bitcoin para você, ou uma fração de Bitcoin. Tá? Então essas são essas características que eles queriam na época. Tem que ser descentralizado, você não pode ter um grupo de pessoas, ou um grupo de empresas, ou um grupo de governos controlando isso, que é o que a gente tem hoje. Tá? No momento que for descentralizado, você precisa resolver o mesmo problema que a questão do texto bíblico foi resolvido. Tá? Tem um problema de que a gente chama de gasto duplo.
quando está falando de dinheiro, gasto duplo. Já que não tem uma entidade central que vai falar assim, eu vou transferir R$100 para o Dr. Leonardo. Léo, né? É isso, Léo. Pode chamar Léo. Precisa chamar doutor, né? Tá. Que paga. Que é isso? Como que funciona hoje? A gente faz uma transação que passa por uma entidade sistema, central que vai ver se eu tenho saldo suficiente, ver se eu tenho uma conta bancária mesmo ou não. Daí vai transferir isso para a sua, vai debitar da minha conta, acreditar na sua conta e tal. Como é que a gente faz isso funcionar no ambiente descentralizado, que não tem essa entidade central? E foi esse o problema central que o Satoshi Nakamoto resolveu. E a forma como o Bitcoin resolve esse problema central que eu acho que é brilhante. Agora explica então aí isso, que é os tijolinhos que eu imaginei, para quem não está habituado. Então, daí a gente fala, como que o Bitcoin funciona? Como é que ele funciona? Não tem uma entidade central que controla o Bitcoin. O Bitcoin é a rede de computadores mais poderosa do planeta, por causa da quantidade de computadores que participam da rede. E tudo que acontece nessa rede de Bitcoins, as transferências que tem, a atualização de software que tem, se vai arrumar o bug X ou não vai, se vai aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin ou não, que é um evento que quase acabou com o Bitcoin, por exemplo, tá? Tudo isso depende do consenso da maioria dos participantes da rede. Tá? Por que é muito difícil de atacar a rede Bitcoin? Porque você tem que ter mais do que 51% dos computadores que participam da rede. Não tem nenhuma entidade no planeta hoje que consegue fazer isso. Tá, nem capacidade técnica, nem física, né? Então você tem todos esses computadores. Qual que é o jeito de acabar com o Bitcoin? Você tem que extinguir a internet. É o apocalipse. O apocalipse, eu não quero falar disso. Né? Porque... Então tem todos esses computadores que estão na internet, que se comunicam entre si, e eles entram em consenso ou acordo em relação às transações que acontecem ali. Perfeito. Tá? E é muito difícil de você fraudar essa rede. Então a gente tem Bitcoin sendo transacionado desde 2009, e você não tem nenhuma fraude na rede Bitcoin. Tá por conta da quantidade. Agora vamos lá. Como ele funciona. Agora deixa eu voltar, deixa eu tentar pegar agora aqui. Agora, perfeito. Agora eu acho que a gente vai fazer agora a conexão que eu acho para ficar. Fazer. Que eu acho que é interessante para quem assim não está tão habituado. Vamos lá. Tá. O criador do Bitcoin, ele quer, como fundamento, não ter esse conteúdo, seja político ou controle de um Estado-nação, de vários Estados-nações, enfim, ele não quer isso. Perfeito, você já me explicou o fundamento dele. Aí ele vai falar, eu tenho que criar uma moeda, que era lá, eu não uso mais real, né? Enfim, tá lá, o real, eu tenho que criar uma moeda. Ele falou, então eu vou programar uma moeda. Aí, vamos lá, para essa moeda ter valor, ele tem que ter a escassez, que você já falou no início. Ouro é escasso. Do ponto de vista de princípio econômico. Princípio econômico. Ele é escasso. Aí você vai, daqui a pouco nós vamos explicando tudo isso para chegar no ponto da escassez, tá? Sabe, eu já adianto, vai acabar o Bitcoin em algum momento, ele tem que acabar até para ter escassez, né? Acabar não. Sim, acabar que eu digo, a mineração, desculpe. A emissão de Bitcoins. De novos Bitcoins tem um limite. Tem um limite, a emissão, não vai acabar o Bitcoin, né? A emissão. Não, isso, perfeitamente corrigido, né? Eu vou ficar triste se falar que vai acabar. Vai acabar, né? A emissão, desculpa, eu fui muito eu ia falar jacu, não pode, tem que cortar. Que besta. Jacu já vai cortar, besta. Eu vou entender. Eu já entender. Eu fui muito besta, mas enfim. Então, mas o que eu quero falar é o seguinte, ele falou, eu vou fazer isso, aí eu tenho que ter segurança de que não vai ter um agente centralizado, que daí você estava falando que são todos esses computadores e programadores no mundo inteiro fazendo isso. Então, aí, vamos lá. No início, então, ele vai falar, eu vou fazer uma moeda. Criei essa moeda. O que é essa moeda para a gente chegar nesses computadores, para chegar na tal da mineração, que daí funciona para fazer os protocolos de garantia, enfim, como é que funciona isso? Antes de falar, eu posso trocar esse com você. Eu quero chegar primeiro. Vamos lá, eu tenho um celular aqui de R$200, Leandro, eu quero te vender. Você vai falar, R$200, está $50 mil o Bitcoin, 250 mil hoje, vai dar 0,0 fração. Vou te transferir. Até chegar aqui, mas como é que eu chego para criar um Bitcoin? Para criar um Bitcoin. Então, agora esqueça o fundamento econômico. Fundamento econômico. Agora vamos para o fundamento técnico da coisa. Satoshi começou em armazenamento, 2008, tudo isso, né? Ele divulgou um paper numa lista de discussão de criptografia. Falando, olha, eu acho que eu resolvi o problema do double spend, que
que a gente fala. Uhum. De você ter um Duplo Bitcoin custo. e gastar ele mais de uma vez. Tá? E aí isso envolve criptografia, gasto de energia e tal. E aí, junto com, um tempo depois, ele lançou o software do Bitcoin. Uhum. E o software do Bitcoin é o software que você baixa no teu computador, roda e participa da rede. Então, no momento que você tiver dois computadores que tem o software do Bitcoin, um conversa com o outro, eles começam... tem um conceito que é muito parecido com o conceito que a gente tem hoje, que você tem as carteiras. Então, o que é um Bitcoin hoje? Bitcoin hoje é um saldo, um valor que você tem, é um número que você tem numa carteira Bitcoin. Aonde que essas carteiras Bitcoins vivem? Na rede Bitcoin. Do mesmo jeito que a sua conta bancária vive lá no cofrinho do banco eletrônico, cofre eletrônico, na né? rede bancária. Na rede bancária. Antes na era rede no coisa, então na rede bancária, né? Isso. Então, uma das dificuldades que eu entendo é que o Bitcoin ele é diferente do dinheiro. Uhum. As pessoas trabalham com dinheiro, mas elas não sabem nem exatamente como o dinheiro funciona, porque faz parte do dia a dia. Uhum. O Bitcoin você tem que aprender todas essas coisas. Então, do mesmo jeito que tem uma rede bancária, tem a rede Bitcoin. Uhum. Do mesmo jeito que existe a conta bancária, tem o carteira, endereço da sua carteira. Da sua carteira, tá? que é a conta Bitcoin. Isso. Então, isso é o que eu falei do aspecto que o Bitcoin é uma rede de pagamento, que você pode fazer transferências entre essas carteiras. Uhum. As transferências são todas públicas, tá? Uhum. Todas as transferências. Se eu quiser, eu consigo chegar lá na origem, ver você consegue ver a transação. A transação e saiu de carteira A para carteira isso, B. você não sabe quem é o dono não da sabe carteira, quem é o dono e da depois a carteira. gente pode falar disso. Uhum. Tá? E aí, alguém tem que validar essas transações. Uhum. No sistema bancário atual, você tem os bancos que fazem parte disso, né? E aí eu lembro, meu pai é da área bancária. Da área bancária, então muitos anos, E aí né? o meu pai explica que na época que você transacionava com cheque, tinha compensação de cheques que acontecia toda noite no Banco Central. Pai, se eu falei besteira, por favor, o senhor entra aí no vídeo, comenta. Mas, exatamente, mais um comentário aí. Corrigiu, ô filho, larga pra ser burro. Trocava o cheque em si, a folha de cheque, e pegava as agências de Curitiba, do Banco Herindos, mandava pro Banco Central. Eles pegavam o cheque, daí o Bradesco... Por isso que dava 48, 72 horas, não sei o quê. Para compensar o cheque. Daí eles iam ver se tinha saldo ou não. Tá? Primeiro verificavam se o cheque era do emissor e tal, né? Se a assinatura tá certa. Tá. Daí o banco falava, ó, aí, tinha que passar pelo Banco Central ainda. Tinha. Nem como eu era sabia difícil de fazer isso, até um certo valor do cheque você paga. Sim, assume o risco, claro. A partir de um certo valor você tem que conferir a assinatura, ver o saldo e tal. Né? Então, como que você resolve esse problema? Tá? No sistema bancário, a gente tem esse problema resolvido através da centralização das transações nos bancos e no Banco Central. Tá? Na rede Bitcoin é completamente diferente. Os próprios computadores que participam da rede, no momento que você fala assim, eu tenho 10 satoshis. O que é um satoshi? Você pode dividir um Bitcoin em 100 milhões de partes. Nossa. Tá? Então, tem muita gente que fala, eu queria muito comprar Bitcoin, mas está muito caro. Você não precisa comprar um Bitcoin. Você pode comprar 10 reais em Bitcoin. Você vai ter uma quantidade X de satoshis. Então, eu vou comprar pipoca e eu quero pagar o pipoqueiro. E custa quanto é a pipoca? 10 satoshis, tá bom? Essa transação, ela vai ser validada por não todos esses computadores, mas por alguns desses computadores que estão na rede Bitcoin. Tá bom? Eles vão ver, para validar isso, eles podiam inventar transações que não existem, com saldos que não existem, e nesse caso eles vão ser punidos por isso, só que para fazer isso eles vão ter que gastar muita energia elétrica. Por isso que a fraude, nesse sentido, ela é muito desincentivada. A gente pode entrar nesse detalhe. Então, esses computadores vão validar e falar, realmente, tem 10 satoshis nesta carteira. Eles vão criar um bloco de transações. Esse bloco de transações ele é gerado a cada 10 minutos. Tá? Aí eles vão validar esse bloco. E ali vai ter a transação que a minha carteira passou para a sua carteira 10 satoshis. E para fazer isso, para fazer essa validação, os computadores que participam da rede Bitcoin, que a gente chama de mineradores hoje, eles têm que gastar muita energia elétrica para resolver um problema matemático. Tá? Que eu posso explicar também qual que é esse problema. E para fazer isso, no momento que ele valida essa transação, o próprio software da rede Bitcoin fala, tudo bem, como você validou a transação para mim, eu vou te dar uma recompensa em Bitcoin.
Então, como que os mineradores ganham dinheiro? Eles são recompensados através da própria rede Bitcoin em Bitcoin. Por isso que lá no começo ninguém dava bola. Você fala, o negócio não vale nada, eu estou passando a mim para você e eu sou recompensado. Só estou gastando energia aqui, estou gastando, resolvendo problema matemático e não estou... Só que era muito mais a quantidade de energia que você tinha que gastar antes. Eu acho brilhante o Bitcoin por causa dessas particularidades. A quantidade de energia que você tinha que gastar antes para validar uma transação era muito menor do que hoje. O problema era bem menos complexo. Mais fácil. Mais fácil de resolver. É exatamente era 2 mais 2 o igual a 4. problema do ponto de vista matemático. Você tem que calcular o hash, SHA, S-H-A, tá? Que a gente usa isso também para LGPD, para outras coisas, para validar documentos. Quando você vai lá e assina o documento, com o seu certificado digital, você está criando um hash daquele documento. Se mudar uma vírgula no documento, o hash muda. Tá? Então o que o minerador faz? Ele pega todas as transações que estão pendentes. Eu quero pagar a pipoca para você, o Joãozinho quer comprar o carro da Mariazinha e assim por diante. Todas essas transações vão para uma fila de transações. Aí você, como minerador, vai lá e fala, eu vou pegar essas transações aqui e vou criar um bloco. Se você conseguir resolver esse problema matemático antes dos outros, o teu bloco entra na rede Bitcoin e você é recompensado em Bitcoin. Quando o Bitcoin foi inventado, em 2009, para cada transação dessa, você era o minerador. Aliás, eu acho minerador uma palavra ruim, tá? Que dá a impressão que você está buscando, cavando alguma coisa que você vai achar sem querer, e não é isso. Os mineradores são computadores da rede Bitcoin que validam as transações. Ele só tem que resolver mais rápido, conseguir resolver mais rápido, basicamente. Não é que ele não vai, se ele vai conseguir resolver, ele só tem que resolver mais rápido do que o anterior, do que o competidor dele, correto? Exatamente. Então assim, não é que ele não vai achar o resultado está ali, à disposição dele e tal. De qualquer um que participa da rede. Então é uma competição entre mineradores para tentar validar esse bloco primeiro. No momento que esse bloco é validado, e daí os outros mineradores vão verificar se ele validou certo. Então Se ele validar errado, se ele inventar uma transação que não existe, você, diga, lá no início eram 50 bitcoins. Depois eu vou falar por que esse número é importante. Digamos que você, em vez de se recompensar em 50 bitcoins, você fala, eu vou me recompensar em 500 bitcoins. Para resolver esse problema matemático, a primeira coisa que vai acontecer, os outros computadores da rede Bitcoin vão validar o hash que você criou. Se o hash for errado, se você inventou um hash, ele invalida e esse bloco de transações não entra na rede Bitcoin. Se o hash estiver certo, você gastou energia pra cacete para validar. Você teve que achar o hash certo. Depois a gente entra no detalhe matemático da história, tá? Mas você se recompensou, em vez de se recompensar em 50 bitcoins, você se recompensou em 500. A rede não vai aceitar o bloco de transações. E todas essas transações que participavam desse bolo de transações, que é o que a gente chama de bloco, não vão entrar no histórico da rede Bitcoin, no blockchain da rede Bitcoin. Mas ele não é excluído. Ele é excluído. Não, mas assim, o bloco é excluído, mas o minerador não é. Não, o minerador não é. O que acontece é que o minerador ele vai ficar gastando energias à toa. Tá, tudo bem. Então tem num momento ele vai perder, ele vai sair do jogo porque ele vai gastar mais do que recebe. Né? A não ser que ele tenha uma hidrelétrica particular dele. Que também não é. É quase inviável, né? Porque você veja, na China os caras já não estão admitindo muito mais o minerador, né? Porque a energia é uma questão fundamental. Né? Assim que funcionam as transações na rede. Autentiquei, perfeito. Isso é aquela que eu falei a grosso, eu falei na minha visão, né? Vai entrando o tijolinho em cima do tijolinho e vai ficando ali e vai fazendo. O que é interessante? Por que é muito segura? São muito seguras as transações na rede Bitcoin. Então você tem um histórico, tá? Você tem um histórico de transações e uma transação depende da outra. As transações não são individuais, é um bloco de transações, tá? Mas só um minerador autentica? Só um consegue autenticar um bloco. Primeiro. O primeiro. Mas os outros vão validar daí. Vão tentar combater para tirar ele do jogo. Exatamente. É uma competição entre mineradores. Para tirar ele do jogo. Que é regulada pelo... Mas esse que está querendo quebrar aqui, ele ganha também ou não ganha? Esse que está fiscalizando esse cara aqui? Não ganha. Não ganha. Mas a jogada é ele, porque daí ele também... A jogada é ele conseguir ir antes do que o cara. Tá? Ele é recompensado. E a contrapartida é que ele fiscalize o outro. É mais ou menos assim, ou estou falando bobagem? Se ele não fiscalizar o outro, é como você entrar num jogo de futebol e deixar só o outro time jogar. Sim. Você vai perder.
Entendeu? Claro, por isso que eu estou avisando. Então, A lógica é essa, né? Você, aí não ganhei, mas eu vou te fiscalizar para ver se você não trapaceou e eu vou ganhar na próxima. Na próxima eu ganho. E se você trapaceou, é de interesse de todos os outros nós da rede em denunciar você. Como ele não precisa te denunciar. Ele só vai te derrubar teu bloco e quem sabe se ele for o primeiro a resolver certo, ele entra. Isso. Ele ganharia. É isso? Mais ou menos, em tese? Vamos supor assim, ele chegou lá, o cara fez errado. Eu estou aqui por 1 milésimo de segundo, né? Se fosse uma corrida de 100 metros. Ele entrou antes de mim. Mas daí eu vejo que eu derrubei esse bloco. Esse cara aqui conseguiria entrar já por ser o segundo da lista ou aquela operação morreu? Aquela operação morreu. Tá, então falei bobagem. Falei bobagem, não tem problema. Aquilo é descartado. É descartado, tá bom. Não é que é descartado. Começa de novo lá. É como, eu vou voltar no exemplo da Bíblia, tá? Digamos que todo mundo tem uma cópia do Evangelho de Mateus, tá? Aí você chega numa igreja e você tem um Evangelho de Mateus diferente. Tá? Para que todo mundo tenha esta cópia modificada do Evangelho de Mateus, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que convencer todas as igrejas de que você está certo e todas elas estão erradas. E elas estão todas. Olha o custo que isso tem. Então, aqui seria energia mental e física, né? E no nosso caso, Bitcoin é energia elétrica mesmo, né? Então, por isso que um sistema descentralizado é interessantíssimo. Para você conseguir emplacar o teu Evangelho de Mateus, você teria que controlar, no paralelo com a rede Bitcoin, pelo menos 51% do mundo, da rede mineradora do mundo. Tem milhões de computadores na rede Bitcoin. Eu nem vou perguntar o número, porque não tem Estado-nação no mundo que consiga isso. Perfeito. Tá? É o que traz segurança. Então, agora, esta forma de validar transações e tal, ela cria, o Satoshi Nakamoto, quando ele criou isso, ele entendia, eu acho que da maneira certa, que para algo ter valor, qualquer coisa ter valor tem que ser escasso. É o princípio da economia, claro. Isso é um princípio básico de economia. Posso fazer só um parênteses? Claro. Por que aquele médico mega especializado que... sim, todo mundo quer operar com ele? Quer operar com ele. E ele cobra uma fortuna. Porque ele é escasso, ele é ele só pode operar 3 pessoas no dia, se é porque, dependendo da operação, né? Uma pessoa por semana. Entende? Não, cara, você vai pagar de frente para o mar. De frente para o mar, é escassez. Senão, não tem. Você tem demais, é a areia que você falou. Vai ter demais, eu mesmo faço. Por que o eletricista daí às vezes fica sem poder cobrar muito mais? Porque o cara vai lá e faz um cursinho na internet do YouTube e resolve o seu problema elétrico, né? A escassez diminui. Eu acho isso tão básico, porque quando o governo age na contramão disso e emite moeda, ele está deixando o dinheiro menos escasso. Sim, claro. E o dinheiro perde o valor e a gente tem uma consequência disso que é a inflação. No longo prazo, é a inflação. Então, como... Daí os nerds, quando eles se juntaram e falaram, vamos inventar um dinheiro novo, tem que ser escasso. Como é que a gente garante a escassez do dinheiro? Porque outras criptomoedas não têm os mesmos princípios. Tá? Outras criptomoedas, gente, são completamente diferentes. A maneira com que você valida as transações é diferente, a maneira com que você é recompensado, se tem escassez ou não tem, é completamente diferente. É por isso que eu vou ficar do Bitcoin. Assim, as outras a gente deixa até para um outro dia, faz um videozinho, assim, às vezes só para esclarecimento, então, né? Quem que emite Bitcoin? Cada vez que você... Tem 2 formas de você adquirir Bitcoin. Ou você participa dessa rede validando transações, e o problema é que isso ficou extremamente competitivo. Então você tinha pessoas em 2009, 2010, 2011 que usavam computador de casa para fazer isso. Tá? Hoje você não tem a mínima chance de conseguir validar um bloco se você usar seu computador de casa. Tá? E aí no momento ele não vai ter capacidade de memória e não vai ter ele não velocidade tem poder de processamento para competir com os teus competidores. Eu vou falar aqui, parênteses, eu fico fazendo as minhas viagens, acabei de ver, estamos gravando aqui, há uma semana atrás eu acabei de ver que no Paraguai pegou fogo um prédio de minerador de Bitcoin. Pegou um prédio inteiro de mineradora. Provavelmente estava mal dimensionado para a questão da parte elétrica. De superaquecimento, né? Mas imagine, tinha um grupo, sei lá, se é empresarial, quem que é, enfim, não me interessa, que tinha um prédio de computadores minerando Bitcoin. Como é que você vai competir com o teu notebook? Extremamente interessante essa parte. Mas eu tenho um Apple, eu tenho um Apple Watch. Não, você esquece, né? Tá bom, vai lá, mas a gente vai lá. Então, essa é uma forma de você conseguir Bitcoin. Hoje está muito escasso, dessa forma, ninguém sabe que você tem esse Bitcoin. Você faz o que você não, mas agora vamos aqui. Vou chegar na escassez. Mas continua aqui na questão da escassez. Eu vou minerando, tá?
Então você é recompensado. Eu sou recompensado, porque hoje eu posso comprar o Bitcoin, então é uma forma de adquirir. Virou moeda, tenho confiança, eu estou comprando Bitcoin que já foi minerado. por alguém. Tá, então assim, perfeito, foi minerado, então ele está circulando. Você tem ideia de quanto hoje tem em circulação? 19 milhões de Bitcoins. Exatamente, eu até pesquisei também, 19 milhões de... Mais ou menos. 19, não precisa. 19 milhões de Bitcoin. Ela é muito técnica que nem eu, né? Perfeccionista, não. Mais ou menos 19 milhões mais ou menos 19 milhões. Estão minerados. E o limite é 21 milhões. O limite é 21. Então já chegamos, só está faltando 2 milhões para minerar ainda no mundo. O que quer dizer esse limite? Quando um Bitcoin que não existia, ele é criado, ele tem um identificador, tem uma série de coisas, tá? Quando ele passa a existir nesse processo de mineração. Tá? Então, esse processo de recompensa, ele vai acabar mais ou menos em 2140. Mas ele é mais exponencial. Ele começou com bastante e vai daí que é a escassez, né? Vai diminuindo. Então isso explica um dos motivos pelo qual o Bitcoin vale tanto hoje. Tá? Então lá em 2009... Ele estava mais ou menos queria meu cabelo, ele tinha uma série grande de cabelo. Ainda bem que ele tá na escassez. Eu ia falar... Eu tinha acabado a pilha. Morreu, nasceu morto. O cara convida, o cara aqui ainda quer sacanear. Eu não tô falando de você, tô falando de mim, mano. É que eu fico bem careca. Você fica bem careca. O cara... Eu tô falando assim, o meu charme tá virando... É a minha testa que tem crescido, ela não é assim, né? Bora, continua, tá? Imagina, né? E daí, vamos lá, ele vai... Você era recompensado 50 bitcoins cada bloco. O bloco sempre é um grupo de transações, tá? A cada 4 anos... Era 50 bitcoins que você ganhava. 50 bitcoins. A mineração. Imagina o preço. E tinha ideia de quanto que demoraria um cara para fazer no início, lá no início, quanto tempo ele levaria para conseguir minerar e conseguir essa recompensa? Era bem mais rápido, porque isso tem a ver com a natureza de como você calcula o hash de uma informação. Tá, mas aqui é muito técnico, eu não preciso, tá? Não preciso, tá? Mas assim, era mais rápido. Eu não me preparei também. Não, mas é perfeito. Mas ele era mais rápido, assim, Era mais rápido. Tá. Então você ganhava muito mais bitcoins por bloco minerado, era muito mais fácil, o Bitcoin valia muito menos. Agora, não, para aí. Quando eu estou fazendo as autenticações, eu vou ganhar um ticozinho lá de Bitcoin. Não vou ganhar um Bitcoin para autenticar, né? Não, você vai ganhar 50 Bitcoin. Você ganhava... Não, lá atrás. Mas hoje, esse cara que está autenticando. Tá. Então, o que o Satoshi Nakamoto fez para que o Bitcoin fosse escasso? A cada 4 anos, essa recompensa diminui pela metade. Que é o que nós estamos aqui. Vocês vão ver muito falando de Bitcoin esse ano, tá? Isso. Que é um evento que a gente chama de halving. Então, 4 anos depois, tudo continua igual, só que cada bloco minerado recebe 25. 4 anos depois, cada bloco minerado recebe 12,5, 6, 250, 3, 125 e assim por diante. Tá? Então, a gente está justamente no 4º ou 5º halving. Vai acontecer provavelmente em abril. Provavelmente porque a gente sabe que um bloco é minerado normalmente a cada 10 minutos. Tá? Então, em abril, hoje criam-se 900 bitcoins novos por dia. Tá bom? Vou fazer só um comentário agora. Quando o ETF foi aprovado nos Estados Unidos em começo de janeiro, começo de janeiro, faz um mês, as empresas, as corretoras, não sei se os fundos que compram o ETF, eles já compram mais do que toda a disponibilidade diária de Bitcoin. Então, são criados 900 bitcoins por dia e eles estão comprando mais do que 900 bitcoins por dia. Em abril desse ano, a quantidade de bitcoins novos por dia vai cair para 450. Então existe uma correlação muito grande entre o halving e o preço do Bitcoin. Historicamente, o que acontece? Tá? A gente pode depois discutir um pouco esses modelos, se dá para prever o valor, se não dá para prever o valor, mas essa correlação ela se mantém fiel desde 2010. Tá? Quanto mais o Bitcoin fica escasso, mais o valor dele sobe. Tá? Isso tem a ver com um dos aspectos que o dinheiro tem, que é de escassez. Claro. Não é o único aspecto que o Bitcoin tem. Então tem outras coisas que explicam. Até para fazer um parênteses, para todo mundo ficar na mesma, tentar assim só fazer as analogias, né? Veja só,
por que falam da mineração e por que a gente está falando esse sentido de escassez? O ouro tem que ser minerado. E custa-se muito para conseguir tirar o ouro da terra e localizar o ouro. Então, por isso que a ideia do Bitcoin, por isso que é sensacional a ideia do Satoshi, porque ele vai falando... Acertou o nome. Acertou a colinha, né? Eu não peguei o óculos aqui, eu falei, opa, deixa eu pegar aqui, como é que é o nome dele? Satoshi, como é que tá o Satoshi, né? Porque é o sentido da escassez, né? Você vai colocando, falando, não vai ser impresso que nem... O Banco Central americano está sendo extremamente criticado por isso, né? Porque tem imprimido dólar a rodo, exportando inflação para o mundo, Brasil, né? O Brasil também. Então, assim, e aqui falando, não, vai chegar o fim, é finito. Isso. Não tem mais como minerar, não que ele vai terminar. Agora eu me corrigi.